vocês? Espero que sim e que continue assim. Alunos, essa é a nossa aula 4, é a segunda do segundo bimestre. Ela faz parte do caderno 2, das páginas 57, 58 e 59, volume 2 do segundo bimestre. Caso ainda não tenha recebido, sem problema. Em breve você irá receber. Bom, meus queridos, nós sabemos que a população brasileira foi formada em boa medida por povos vindos de outras partes do mundo, por processos migratórios estrangeiros. Até porque os primeiros povos que se encontravam aqui em nosso território foram os indígenas e não os antepassados portugueses. Vamos à informação da aula para podermos continuar a nossa conversa, ok? Aula 4, segundo bimestre, primeiros anos. Tema 1, processos migratórios, as distâncias atuais e as de um passado recente. Habilidades dessa aula: aplicar os conceitos de fluxos e redes geográficas, analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico produzido pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias, espaços temporais. Bom, nosso país, ao longo do seu povoamento, foi formado a partir de diversidade étnica, com matrizes europeias, africanas e indígenas. Vocês já devem ter visto esse assunto em anos anteriores de matrizes culturais, que transpuseram barreiras físicas e culturais. Nesse sentido, partiremos a partir dessas matrizes para mais à frente um pouco, com uma análise dos principais fluxos migratórios e os motivos que levaram diferentes povos a se deslocarem para o Brasil. Entre as principais matrizes, vamos ver um pequeno vídeo de animação que fala sobre a matriz cultural africana feito pelo canal Enraizando e notar que alguns tabus precisam ser quebrados atualmente. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade e aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas,
e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Precisamos mudar muito nossos conceitos em certas coisas que nos ensinam, né? Esse vídeo do canal Enraizando mostrou bem em sua animação. Bom, em geografia pode-se afirmar que a globalização diz respeito à construção de novos espaços. Ou seja, mesmo que esse espaço for construído de povos ou imigrantes de outros locais do planeta, com novas relações sociais desenvolvidas no mundo. Trata-se de uma nova configuração geográfica que superpõe os territórios nacionais, por vezes conflituosas, outras em harmonia. Voltando à fala inicial, meus amores, eu pergunto: quais foram os principais grupos de imigrantes, forçados ou não, que vieram para cá? Quando vieram e para que parte do nosso território eles se dirigiram? É o que iremos ver agora. Bom, a primeira pergunta
recapitulando quais foram os principais grupos de imigrantes, forçados ou não, que vieram para cá em nosso território, no Brasil. A seguir eu vou colocar um mapa para vocês e nós iremos localizar esses imigrantes no território brasileiro. Esse é um mapa que eu separei para vocês. Ele possui 6 grupos de imigrantes, todos eles imigrantes europeus, e nós vamos localizar todos eles agora aqui no território. Obviamente, os portugueses, a presença não poderia ser diferente, ele está em todo o território nacional, mas é bom separar 2 tipos de portugueses. Os colonizadores, esses sim, estão por todo o território, e os imigrantes portugueses, que vieram fugindo das guerras mundiais, né? Primeira e Segunda Guerra, ao final do século XIX e toda metade e início do século XX. Então, os portugueses, esses portugueses que eu estou falando, que eram os imigrantes, eles fixaram residências principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Santa Catarina, na região de Florianópolis. Os italianos, que estão representados em vermelho, tá? Eles estão espalhados pela região centro-oeste. Olha aqui, essa faixa aqui, tá? Um pouquinho da região norte, que é em Rondônia, né? Mas o predomínio é na região centro-oeste. Toda a região sudeste, parte de Minas Gerais, quase todo o território do Espírito Santo, na Serra Fluminense, estado de São Paulo praticamente todo, e grande parte da região sul. Então, só recapitulando, centro-oeste, sudeste e sul. Os espanhóis, eles fixaram residência no centro-oeste, parte de São Paulo, principalmente no interior, e o oeste do Rio Grande do Sul. Os espanhóis aqui, eles também vieram para trabalhar em lavoura, mas nós vamos ver na próxima pergunta isso. Aí nós tivemos os alemães eles estiveram em Rondônia, olha aqui a parte de Rondônia, assim como os italianos também, na Serra Fluminense, no Espírito Santo, em pontos de São Paulo, e o predomínio é maior também aqui no Mato Grosso do Sul, né, pessoal? E o predomínio dos alemães, justamente porque eles se habituaram melhor com o clima na região sul. Para terminar, nós tivemos o grupo de eslavo. Esse vocês percebem que é na cor verde, é forte concentração no Paraná e no norte catarinense. Ok? Bom, alunos, após respondermos a nossa primeira pergunta dessa aula e ainda utilizando o mapa para sua localização, vamos agora a outro questionamento feito, correto? Bom, a segunda pergunta: quando vieram e para que parte do nosso território eles se dirigiram? Na primeira parte, nós tivemos uma visão melhor olhando no mapa. Tá? Agora a gente vai ver caso a caso e como eles fixaram e que época que eles chegaram aqui, cada grupo de imigrantes, ok? Então os portugueses vieram e representaram até então 1.600.000 imigrantes. Em que época? A partir da metade do século XIX. Só que eles só foram considerados imigrantes após a independência em 1822. Porque antes eles foram considerados como colonizadores. Após a independência, o governo do Brasil, com Dom Pedro I, passou a considerar os portugueses como imigrantes. E como eu tinha falado anteriormente, Rio de Janeiro e São Paulo foram as regiões que eles fixaram aqui. Os italianos, mais de 1.500.000, a partir de 1870. Boa parte dos italianos que se encontram no Brasil são provenientes do norte da Itália, desde o século XX.
fixaram residência em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e boa parte vieram trabalhar nas lavouras ou como operário, que é um outro assunto que nós teremos a seguir. Os espanhóis, mais de 700 mil, um pouco mais modesto, a partir de 1872. Menos numerosos, e eles se encontraram em nosso território a partir de 1870 a 1970, mas se concentrou principalmente no estado de São Paulo, principalmente nas lavouras de café. Os alemães, idiomas germânicos como austríacos e suíços, mais de 200 mil a partir da primeira metade do século XIX. Boa parte desses imigrantes se dirigiram para a região sul, onde o clima é muito próximo do clima europeu. Maior desembarque de alemães foi em 1920. E os turcos, mais de 50 mil a partir de 1870. Embora se denomina turco, muitos que estiveram aqui a partir desse período eram da Síria e também do Líbano. Esses imigrantes passaram a ser chamados de turco aqui no Brasil. Fixou-se principalmente no estado de São Paulo, mais próximo da região da capital, dentro da capital, na verdade, na região do Bom Retiro, Barra Funda, Brás. Aí você me pergunta, professor, mas tiveram muitos outros povos que vieram para o Brasil como imigrantes, né? Além desses, não é verdade? Eu respondo para você, sim, é claro. Nós temos mexicanos, bolivianos, chineses, venezuelanos, indianos e muito mais. Mas vamos falar de um especial que chegou no início do século XX aqui no Brasil, que foram os japoneses. Bom, meus alunos, voltando aqui, da Ásia, um dos principais povos que vieram para o Brasil, e um dos primeiros, foram os japoneses. Os japoneses, quantos vieram, eram cerca de 250 mil, em que época foi a partir de 1908. A Itália ela dificultou a migração subsidiária para o Brasil. Então a única política dos japoneses se voltou para a região brasileira. Então tinha interesse em exportar a mão de obra deles, que estava excedente no país, por causa da crise que eles viviam entre a guerra. O principal pico de chegada de imigração japonesa foi entre 1932 e 1935. As áreas preferidas foram São Paulo e, em menor escala, para o Paraná. Eles chegaram principalmente para trabalhar nas lavouras e também como pequenos agricultores. Bom, alunos, agora iremos fazer um pequeno quiz. Antes disso, vamos analisar essa imagem. Essa imagem é a imagem do navio Kassato Maru. Ele foi o primeiro navio de imigrantes em 1908 e sua chegada foi no Porto de Santos. A pergunta é a seguinte: quanto tempo durava uma viagem de navio da Europa e do Japão para o Brasil, no período em que chegaram esses imigrantes? Nós sabemos que naquela época avião não era possível, não era viável ainda, e a única forma de você chegar tanto da Europa como da Ásia para cá teria que ser via oceano, então via navio. Mas a pergunta fica: quanto tempo durava uma viagem do Japão para cá ou da Europa e do Japão para cá? Tá ok? Então vamos lá. Primeira, aproximadamente 30 dias e 52 dias, respectivamente. B, aproximadamente 15 e 33 dias, respectivamente. C, aproximadamente 8 dias e 25 dias, respectivamente. Ou D, aproximadamente 35 dias e 72 dias, respectivamente. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, ok?
Bom, queridos, vamos ver quem acertou? Bom, eu fiz essa pergunta: quanto tempo durava uma viagem de navio da Europa para o Brasil e do Japão para o Brasil, respectivamente? A resposta correta seria: no final do século XIX, os navios que traziam os imigrantes da Europa faziam um percurso em aproximadamente 30 dias. Já a duração da viagem para os imigrantes japoneses era quase 2 vezes mais longa. Por exemplo, o Kasato Maru partiu do porto de Kobe e demorou 52 dias para chegar a Santos. Então, quem respondeu a alternativa A, parabéns, acertou. Bom, meus queridos, após enfatizarmos a imigração japonesa, vamos para o final da nossa aula de hoje. Nessa última parte, analisaremos uma tabela da imigração no Brasil e no final do século, entre o final do século XIX e o final do século XX. Preste bem atenção, pois foi um período que significou muito para o desenvolvimento industrial e econômico do nosso país. Queridos, nossa aula 4 terminou. Não esqueça que abaixo do vídeo no Google Classroom existe um texto complementar que vocês já viram em outros vídeos anteriores. Ele vai auxiliá-lo nas atividades dessa aula, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.